Bom, vamos dar continuidade às nossas aulas do Espiritismo 1, né? Nós estamos falando sobre uma biografia, uma meticulosa, né, bibliográfica do Allan Kardec, né? Uma das apostilas, depois eu vou entrar em outra, algumas coisas parecidas, mas para desfrutarmos bem desse assunto. Então vamos agora falar sobre as atividades no Instituto, certo? Vamos lá. O aluno de Pestalozzi, Roger Gibbs, deixou traçadas em longa tirada algumas de suas lembranças, que mostram um ambiente saudável em que Rival viveu por muitos anos. Dizendo o seguinte: os alunos gozavam de grande liberdade, as portas do castelo permaneciam abertas o dia todo e sem porteiros. Podia-se sair e entrar a qualquer hora, como em toda a casa de uma família simples, e as crianças quase não se prevaleciam disso. Eles tinham, em geral, 10 horas de aula por dia, das 6 da manhã às 8 da noite, mas cada lição só durava 1 hora e era seguida de pequeno intervalo, durante o qual, ordinariamente, se trocava de sala. Por outro lado, algumas dessas lições consistiam em ginástica ou em trabalhos manuais, como cartonagem e jardinagem. A última hora da jornada escolar, das 7 às 8 da noite, era dedicada ao trabalho livre. As crianças diziam "On travaille pour soi", e elas podiam, ao seu bel prazer, ocupar-se de desenho ou de geografia, escrever a seus pais ou pôr em dia seus deveres. Os mestres mais jovens, que em sua maioria tinham sido alunos em Bergdorf, eram encarregados da vigilância durante todo o tempo em que não havia lições. Eles pernoitavam nos dormitórios, tomavam parte nas recreações dos alunos com o mesmo prazer que estes. Acompanhavam-nos ao jardim, ao banho, ao passeio, sendo muito estimados. Eram os únicos professores que os alunos tuteavam. Divididos em grupos, cada grupo desempenhava sua função de 3 em 3 dias, pois que essa vigilância os ocupava de manhã à noite. 3 vezes por semana os mestres davam conta a Pestalozzi da conduta e do trabalho dos alunos. Estes, 5 a 6 de cada vez, eram chamados à presença do velho para receber suas admoestações e exortações. Pestalozzi os levava, então, um após outro, a um canto do seu gabinete de trabalho, e com eles conservava em surdina. Perguntava se tinham algo para lhe dizer, para lhe pedir. Procurava, assim, ganhar-lhes a confiança, a fim de sondar se eles se sentiam bem ou que lhes agradava ou desagradava. Todos os domingos, numa Assembleia Geral, passava-se em revista o trabalho da semana. Roger de Gibbs discorreu ainda sobre a natação no lago Neufchâteau, às margens do qual descem as encostas do Jura, cobertas de vinhedos, sobre as caminhadas pelo vasto jardim contíguo ao castelo, sobre a obrigatoriedade de exercícios militares para os alunos maiores, sobre o ensino facultativo, da dança e da esgrima, sobre as ascensões às montanhas próximas, sobre a patinagem durante o inverno, sobre as festas principais do ano, inclusive a de aniversário de Pestalozzi,
sobre as grandes excursões às florestas da vizinhança, a fim de realizarem estudos e colherem plantas, sobre as representações teatrais, geralmente baseadas nos feitos heróicos da história suíça da Idade Média, sobre os jogos e diversões de várias, sobre a importância que Pestalozzi dava do canto. Cantava-se nos intervalos das lições, nos recreios, nos passeios, a música e o canto adquiriram ali, em 1816 e 1817, grande impulso com o notável compositor suíço Xaver Schneider von Warteness. Todas essas atividades e muitas outras aqui não mencionadas explicam a razão do renome mundial de que gozava o Instituto de Yverdon. Não havia castigo nem recompensas. Pestalozzi não queria a emulação nem o medo. Só admitia a disciplina do dever, ou melhor, a da afeição, do amor. Nas admoestações que fazia, sempre indiretas, punha tanta bondade e compreensão em suas palavras, que não raro os alunos se retiravam com lágrimas nos olhos, de sincero arrependimento. Além de receberem excelente preparo físico, intelectual e moral, os escolares eram igualmente educados para a vida em sociedade, de modo a poderem enfrentar o mundo em qualquer situação ou circunstância. Marc-Antoine Julie, em Paris, na segunda edição de seu volumoso livro Exposé de la méthode d'éducation, de seu volumoso livro, faz a página 487 a 497, extenso relato do dia a dia do Instituto. Entretanto, em pormenores realmente interessantes e curiosos, não revelados pelos demais divulgadores da obra pestalozziana. Ele assinala ainda que não havia férias anuais, embora os pais tivessem liberdade durante um dos meses do outono de terem junto deles os filhos, sem que, com isso, ficasse interrompido o curso dos estudos do Instituto. Conforme conta Ackermann, que foi aluno de Pestalozzi em Yverdon, o ensino ali era essencialmente heurístico, isto é, o aluno é conduzido a descobrir por si mesmo, tanto quanto possível por seu esforço pessoal, as coisas que estão ao alcance de sua inteligência, em vez de elas que serem ministradas dogmamente pelo método catequético. Então, partindo do princípio, a instituição é a fonte de todos os nossos conhecimentos. Pestalozzi fundou sobre a intuição, o edifício do ensino novo. A história, a literatura, todos os ramos dos conhecimentos humanos eram ensinados em Yverdon pelos homens mais notáveis, escreveu Austin Cauchy, que fora aluno do estabelecimento em questão. Pierre Filbert propõe a rola em várias passagens de sua obra biográfica muitas das matérias que os alunos aprendiam. Mas é Julian, de Paris, que apresenta lista bem completa e nele nos apoiamos para acrescentar aos que já foram aqui citados, mas estes conhecimentos selecionados do Instituto. Noções gerais, porém exatas, de mineralogia, de botânica, de zoologia e de anatomia comparada. Um curso abreviado de História Natural, elementos da fisiologia e psicologia, lições de física experimental e de química, estudo de línguas mortas ou antigas, principalmente grego e latim. O ensino das seguintes línguas vivas ou modernas: italiana, inglesa, francesa e alemã, sobretudo as duas últimas. O estudo geral
das matemáticas, dividido em 4 seções: cálculo teórico e prático e aritmética superior, álgebra ou aritmética literal e universal, geometria e trigonometria, mecânica com noções de astronomia e geografia matemática. Todas essas matérias faziam parte do ensino secundário, a que se juntava ainda uma tintura geral das belas artes, aí incluído o desenho e a música. Ensinava-se também a geografia política e civil e a geografia geral e a história civil. Enfim, a instrução religiosa e moral na instrução primária, além da leitura, da escrita, do desenho, do canto, da ginástica, eram dadas noções de linguagem, elementos de cálculo mental e de cálculo por escrito. Afirma o Dictionário de Pédagogie Instrução Primária de Buisson que no estabelecimento de Pestalozzi entravam todas as disciplinas do programa do ensino primário e secundário, inclusive línguas antigas. Na verdade, porém, a instrução ali não se limitava ao que acima está escrito. Estendia-se e desdobrava-se sobre diferentes ângulos e matizes. Signes mestres que de perto acompanharam o ensino realizado em Everdon afirmaram que as crianças adquiriam no ano mais conhecimentos reais do que em 2 ou 3 anos pelos métodos antigos. Bom, terminamos aqui esse capítulo e é importante a gente estar falando sobre isso, por quê? Porque a formação de Kardec é muito importante para entender que ele não era só apenas um literáriozinho, ou um cientistazinho, não, ele tinha conhecimento de muitas e muitas disciplinas, ainda mais naquela época que o ensino teórico e prático eram muito exigidos. Né? Hoje em dia estão tirando isso dos alunos, né? Chacoalhando, eliminando conteúdos, né? Dando como desnecessários ou específicos de um e de outro. E não, e a formação dele, completíssima. Tá? Na próxima aula, vamos dar continuidade a essa biografia, né, do Allan Kardec. Tá bom? Até a próxima aula.